No vídeo de hoje eu vou te dar dicas práticas de sucesso para você cultivar samambaias em sua casa. E além disso, vou mostrar 9 tipos de samambaias que eu cultivo aqui dentro de casa e nos jardins. E tem uma planta que eu duvido que você sabia que é samambaia. Assista o vídeo todo e depois me conta se você conhecia essa planta. Você está no canal Vida no Jardim e eu sou Lúcia Borges, paisagista. Existem diversos tipos e espécies de samambaias. Elas são muito populares e cultivadas dentro de casa e nos jardins. São conhecidas como plantas da casa da vovó e foram muito populares na década de 60. Hoje, com a Urban Jungle e com os jardins verticais, elas vêm ganhando mais espaço. Estão aparecendo muitas espécies diferentes que a gente pode cultivar. Elas são plantas consideradas primitivas. Elas são do grupo Pteridófitas vasculares, não possuem flores, frutos ou sementes e se reproduzem por esporos, que são pontos amarronzados que fixam atrás das folhas das plantas adultas. Além disso, a gente pode reproduzir essas espécies com divisão de touceira. E hoje vêm sendo muito usadas não só nas paredes, os jardins verticais, como em arranjos, como a gente pode ver, junto com outras plantas, para presentear e decorar nossas casas. Olha que lindo que tá esse! Tá muito interessante, com vários tipos de plantas que a gente cultiva dentro de casa. As samambaias são conhecidas como plantas que gostam de sombra e água fresca, porém nem todas as espécies têm a mesma forma de cultivo. Essa daqui é a Jamaica. Ela tem uma folha mais rígida e dura e ela tolera inclusive um pouco de vento, um pouco de sol e regas mais moderadas. Então, se você tiver uma samambaia que tem uma folha mais dura, mais rígida, não precisa de regar com tanta frequência. É importante observar a folhagem, pois, por exemplo, as avencas, que são samambaias também, que têm folhas bem mais fininhas, precisam de mais umidade. Elas secam com muita facilidade. E olha essa daqui, ela é variegata. E existem diversos tipos de avenca, de folhinhas mais miudinhas e folhas maiores também. Uma dica super interessante para a gente cultivar essas plantas dentro de casa é nos dias mais quentes e secos do ano, bem como aqueles ambientes que tem ar-condicionado, que o ar fica muito seco, a gente pulverizar água sobre a folhagem para aumentar a umidade, já que são plantas tropicais. Sobre a terra e mistura de plantio, gosto de misturar no substrato que a gente compra pronto, aquele substrato mais rico em matéria orgânica, um pouco de fibra. Pode ser, por exemplo, a casca de arroz carbonizada, como também você pode misturar nesse substrato um pouco de fibra de coco, carvão e casca de pinos. Sobre adubação, você pode utilizar adubos próprios para samambaias, como também pode alternar a adubação equilibrada com a adubação nitrogenada. A adubação equilibrada é tipo NPK 10-10-10 e a nitrogenada é aquele que tem o nitrogênio, o primeiro número mais alto. Além disso, colocar um pouquinho de bocache também favorece muito no cultivo dessas plantas. Outra dica interessante, evite ficar colocando adubação foliar sobre as folhas, pois algumas samambaias se queimam com excesso de nutriente sobre suas folhas. Chegou a hora de conhecer as espécies que eu cultivo aqui em casa. Tem tanto aqui no jardim vertical quanto lá dentro também. Para começar mostrando a minha coleção aqui nesse aparador, eu tenho um asplênio, olha que coisa mais linda desse aqui. Ele está sendo cultivado num vaso de plástico dentro de um cachepô e uma pequena renda portuguesa. Um cuidado que eu tenho quando eu cultivo alguma planta em cachepô é sempre retirar a água em excesso, que fica muito tempo parada, pois mesmo as samambaias que gostam de solos mais úmidos não gostam de solos encharcados. Esse aqui é lindo, né? Chamado de asplênio crespo. Eu acho ele muito bonito. E essa minha pequena renda portuguesa também é um show. Tem algumas rendas portuguesas aqui na minha casa. Existem diversas variedades de asplênio. O asplênio é conhecido como ninho de passarinho. É uma samambaia de folha inteira. E eu acho esse daqui muito bonito e de fácil cultivo. Ele fica dentro de casa, perto da janela, recebendo boa claridade natural. E suas folhas onduladas criam um contraste interessante com as outras plantas. Outra espécie que eu cultivo dentro de casa é a samambaia cabelo de anjo. Tem aparência delicada, mas é uma planta resistente e de fácil cultivo. Essa minha eu cultivo em vaso auto-irrigável. Evito de molhar a folhagem e também adubo diretamente no solo, pois as suas folhinhas são muito delicadas.
Ela é uma samambaia mais compacta, ótima para pequenos espaços, como também para formar arranjos com outras plantas. Fica muito interessante. Agora vamos conhecer as espécies que eu cultivo nos meus jardins verticais. Para começar esse jardim da frente, eu tenho um belo e frondoso chifre de veado. Olha que lindo! Acho linda demais, uma planta escultural. Os platicérios ou chifres de veados podem ser cultivados em vasos de plástico como esse meu aqui que está numa meia cuia. Lindo, né? Fixados na parede. Esse aqui está com esporos, olha que folha que interessante, essas pontas amarronzadas. Como eles podem também ser fixados em placas de fibra de coco e ainda diretamente no tronco das árvores, como eles são encontrados na natureza, sendo plantas epífitas. Aqui nessa parede eu também tenho outra samambaia, conhecida popularmente como samambaia Dallas, e essa minha é muito bonita. Ela é uma planta mais compacta, fica em torno de 30 centímetros de altura. Suas folhas são arqueadas, com as bordas onduladas, olha que coisa linda. E uma coisa interessante que acontece nela também, as folhas novas têm um tom de verde mais claro do que as folhas adultas. Dá um charme todo especial essa planta, né? E essa minha aqui está cobrindo praticamente todo o seu vaso, que também é um vaso de plástico. Além dessas plantas que eu tenho nesse meu painel da frente, eu tenho na lateral da garagem uns ripados de madeira, que eram portões antigos, com orquídeas, bromélias e samambaias também. Essa grandona aqui, ó, nasceu sozinha no meio dos vasos das orquídeas. É uma samambaia tipo azul. E essa aqui é uma samambaia renda portuguesa. Olha que delicadeza a sua folhagem. Acho linda demais, junto com outras plantas. Ela se realça e realça as demais plantas. As rendas portuguesas são largamente utilizadas nos jardins verticais a meia sombra e sombra, mas elas também são muito comuns serem cultivadas nos ambientes internos, em vasos tipo bacias, como também em suportes tipo tripé. As rendas portuguesas são plantas consideradas de fácil cultivo. Uma característica que acontece com elas é que comumente elas trocam suas folhas. Então é comum a gente sempre encontrar uma folha amarronzada sobre as outras. Basta a gente puxar que ela se solta facilmente. E olha que vaso lindo de renda portuguesa que eu tenho de pendurado na minha jabuticabeira. Olha como ela está frondosa. Elas também são plantas epífitas e adoram ficar debaixo de árvores. E olha que fofa essas folhinhas novas. Acho lindo ver as folhas das samambaias desenrolarem. Algumas samambaias que eu tenho nascem espontaneamente, como eu já mostrei. Essa daqui é tipo samambaia azul e elas nascem junto aos meus vasos de orquídeas. Eu às vezes tiro uma outra folha, mas eu acho que fica bonita a composição e as orquídeas se beneficiam com a umidade que essas plantas exalam. Esse tipo de samambaia tem folhas grandes e elas chegam a ter uma tonalidade azulada. São muito rústicas e podem ser cultivadas sozinhas, como também dessa forma que eu cultivo aqui em casa. Além dessa samambaia, existe essa outra samambaia que nasce espontaneamente no meu jardim. É conhecida popularmente como samambaia paulista. Olha que coisa mais linda, gente. Como não deixar uma planta dessa fazendo uma composição, uma renque à frente das esponjinhas vermelhas que eu faço como divisa do meu vizinho. Essa espécie pode ser cultivada em canteiros, vasos e são muito rústicas também. Nunca adubei essa planta, hein? Agora, você sabia que essa planta chamada de musgo vermelho é uma samambaia também? É uma pteridófita, né? Ela não é uma briófita como os musgos. E essa minha aqui tem esse tom avermelhado. Ela é chamada de selaginella e pode ser comprada assim como também como musgo. E é ótima opção para a gente colocar em terrários, em jardins mais compactos, como também em pequenos espaços. Cria uma composição muito interessante com as plantas mais verdes, aprecia mais umidade e terra bem estercada e fibrosa. É uma ótima opção para ambientes internos, pois precisa de ser protegida do sol e do vento. Agora você não vai acreditar. Essa plantinha que tem a folhinha fechadinha, quando abre, é chamada de trevo de 4 folhas. E você sabia que essa planta é uma samambaia também? Pois é, aprendi isso com meu amigo Samuel Gonçalves, um botânico no apartamento. E custei para acreditar. Comprei como trevo de 4 folhas, é vendida sim, mas essa variedade não dá flor como as outras plantas tipo trevo. E ela é uma planta aquática, que também é muito resistente à falta d'água. Uma planta muito interessante e curiosa. A minha desenvolveu bastante e está sendo cultivada em um vaso tipo jardineira.
madeira, mas já vi sendo cultivada em aquários, como também em beiradas de tanques e espelhos d'água. Ela se adapta muito bem em solos encharcados, porém ela tem uma capacidade incrível de rebrotar quando ela secar. Pode secar por completo, passar anos secas. Basta reidratar, que ela rebrota todinha novamente. E aí me conta, você imaginava que esse trevo de 4 folhas é uma samambaia? E aí, gostou de saber as dicas de cultivo, como também as espécies de samambaia que eu cultivo aqui? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe ele com seus amigos. Visite as outras redes sociais do canal. Os endereços estão aqui abaixo. Visite também o site do Vida no Jardim, www.vidanojardim.com.br. Tá sim de informações interessantes para você. É novo aqui? Seja bem-vindo, se inscreva e ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Obrigada por assistir e até a próxima.